Olá, olá, olá a todos. Que Vamos por coisa boa. aqui, que bom. Vamos por Muito. aqui também a passar. Opa, a Janica entrou. Muito bom, que bom que você está aí. Hoje vamos falar sobre alma. Uma alma que grita. E quando não grita, faz mal. É, nós aprendemos a ficar quietinhos, então nós aprendemos a ficar doentes. Infelizmente, essa é uma verdade. Depois vamos ter que resolver isso na terapia, né? Boa tarde, Nica. Boa tarde. Que bom ter você aqui. Estamos esperando. Tem mais gente entrando, que aqui já me disse que tem mais pessoas. A gente está cheio de coraçãozinho hoje. São todos excited. Eu também. Hoje estamos aqui com a doutora, ela que gosta desses nomes. Eu só gosto de estudar, fica tranquila. Eu estudo, tenho as graduações todas, os mestrados todos, e agora vou caminhando para os doutoramentos todos. Mas não precisa chamar de doutor, não, me chama de eu mesmo. Por Jéssica, aqui, sim, estamos à sim, tua espera. Estamos à tua criar espera. aqui, criar aqui uma opção aqui no Facebook, para quem está aqui a ver. Eu acho que já deve estar a passar. Então, vamos lá. Então vamos lá. Estamos aqui. Leonete, hoje é a nossa última live. Bem-vindos aí a todos Também. os que nos estão a assistir aqui no Facebook e no Instagram. Nós temos estado aqui a trabalhar neste programa Alma Saudável, tem sido muito bom. Os alunos que já estão a fazer estão a adorar e de facto é assim, tem sido uma viagem maravilhosa. Eu própria estou a fazer com a minha mãe, tenho aqui o meu caderninho para provar e o meu manual, ok? Está aqui o meu manual e o meu Olha caderninho, sou uma só. aluna aplicada, por isso recomendo a todos que façam. E nós hoje queremos aqui lançar algumas perguntas dentro do contexto das lives que já tínhamos feito anteriormente Uhum. e também lançar aí o desafio para vocês colocarem perguntas aí na live para a doutora Leonete Smith responder. Então vou lançar aqui uma, uma primeira pergunta Vamos lá. que eu achei muito interessante e para mim foi um desafio conseguir pensar desta forma. Nós Uau! sabemos todos que a genética é algo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, nós trazemos uma linha geracional a nível da bioquímica, não é? Se temos olhos castanhos, se temos pele branca, se temos cabelo liso ou encaracolado, tem a ver com os nossos antecedentes, mas há também linhas geracionais emocionais, que Com é uma das matérias que nós tratamos no programa Alma Saudável. E eu queria lançar esta pergunta e também saber os comentários aí daqueles que nos estão a ouvir. Como é que se processam as linhas geracionais emocionais? É um pouco diferente da bioquímica, mas as emoções também se herdam de alguma forma. Como é que isto se processa? Olha, primeiro quero te dizer que é biológico, né? E é por causa disso que a gente aborda. Porque por mais que a gente pense que a psicologia ou a psicanálise trabalha de questões cerebrais e questões da mente e emoções, e parece que a gente desseca aquilo com um bisturi e põe do lado de fora, não. Nós tratamos do todo, do ser inteiro. Não tem como eu tratar pedacinhos. Tanto que está tudo muito interligado. A maneira como nós vivemos, como nós comemos, o ambiente, a nossa criação, a nossa questão que eu vou falar agora para responder a geracional, a nossa constituição, vamos assim dizer. Porque nós temos uma constituição. E eu tenho um público muito aberto, né? Tem pessoas que não são cristãs, mas eu vou falar dentro daquilo que a gente acredita dos nossos princípios cristãos, né? Porque
o programa Alma Saudável saiu para uma plataforma cristã, de uma igreja muito séria, que acredita na palavra de Deus. E eu preciso colocar isso dessa forma, porque aí vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Porque assim, nós não cultuamos antepassados. Nós não procuramos saber qual era a questão da linha geracional da mãe e do pai. Nós só detectamos o problema quando nós nos vemos diante do problema. Normalmente é isso que acontece. Por exemplo, eu orei por uma situação e a situação não aconteceu e eu já estou orando há algum tempo, aí peraí, qual é o bloqueio, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer? E quando eu percebo, peraí, parece que tem alguma coisa que é mais forte do que eu não consigo mexer aqui. Então, aí eu vou tentar ver a minha linha geracional. Porque muitas vezes eu não tenho como, porque eu não sei quem foi minha avó, eu não sei, ninguém me contou essa história. E tanto que a gente trabalha dentro das 4 gerações, porque o padrão que a gente tem do Velho Testamento é visitarem a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, 4 gerações ainda às vezes tem famílias que a gente encontra. Eu, por exemplo, conheci minha avó, não conheci minha bisavó, mas a minha avó eu conheci e eu já era adulta, conversava com ela. Então, da minha avó, minha mãe, eu, minha filha, são 4 gerações. É um tempo que a gente até consegue entender o que se passou por trás. Agora, como isso entra na tal da nossa linha geracional? Né? Porque você me perguntou, a questão genética dos olhos, a gente sabe, a gente vai lá e vê o zigoto, eu nem me lembro mais direito, eu sei que até na faculdade fiz aula de genética, para a gente saber como é que ia nascer o filho, qual é a porcentagem maior e tudo mais, a gente consegue perceber isso. Mas quando se trata da linha geracional, por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo, a minha avó foi abusada sexualmente, era pequena e foi abusada sexualmente. E não contou isso para ninguém, porque naquela época nem se podia falar. Então, ficou quietinho e tudo mais. Só que isso causou nela muita dor. Causou nela muita tristeza. E ela engoliu isso. O que a gente diz causou um trauma, um sintoma, que ficou ali. Aquilo não foi resolvido. Não houve uma questão terapêutica para poder resolver. E ela levou isso para onde? Aonde nós colocamos as nossas emoções? Em nós. E isso entrou dentro dela e da linha geracional dela de quem ela foi gerar depois. Então, há um marco que ficou ali. E aí você vê, a pessoa tem alguns problemas. Gente, eu estou dando isso hipoteticamente. Porque cada história é uma história. Esse é um dos problemas que nós temos quando o pessoal que faz libertação tem uma listinha de problemas que tem. E a pessoa fica olhando aquilo à lupa. Ai, será que aconteceu isso? Ai, será que aconteceu aquilo? Gente, isso é loucura. Isso é loucura, porque depois as pessoas ficam achando que tudo é por causa daquele problema geracional. Então a gente vai perceber, peraí, mas ele teve agora problemas de, sei lá, abuso sexual, promiscuidade, alguma outra coisa que pode acontecer na família. Aí você fala, mas peraí, eu estou na igreja, eu sei ter Jesus, isso não tem sentido na minha vida. Sim, não tem sentido na sua vida, mas você não consegue entender o que está acontecendo. Então, quando a gente vai à linha geracional, o que precisa fazer quando a gente detecta? Quando a gente detecta, a gente faz. Primeira coisa, pecado confessado é pecado perdoado. Amém. Agora, eu não vou pedir perdão pelo pecado da minha avó. A gente não ora por mortos. Claro. Só que eu ganhei, é uma herança. Foi a minha herança. Então eu preciso saber o que eu vou fazer com essa herança. Então, com essa herança, eu peço perdão por essa herança, mas isso não vai influenciar em nada a minha avó. Porque ela está lá. Quem está aqui sou eu. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Essas são as nossas questões bíblicas. Então, eu aplico o sangue de Jesus e eu paro ali na minha geracional, na minha linha geracional, inclusive para mim e para frente. Porque eu acho brilhante esse versículo. Que a gente fala, visitarei a maldade dos pais dos filhos até a 3ª, 4ª geração, mas aí tem uma vírgulazinha e lá na frente diz assim,
abençoarei até 1000 gerações. Então, assim, fechou, parou, acabou. E eu oro, sim, eu acabo aquilo, sim, e eu vejo que era um trauma, era uma dor. Agora, tem algumas questões um pouquinho mais complicadas por trás disso. Porque, por exemplo, se não for uma questão sexual, ou até pode ser, mas se for uma questão de problema financeiro, vamos assim dizer. E quando a pessoa detecta que isso é um problema, ela já acostumou a fazer falcatruas, já acostumou a desviar dinheiro, a fazer um monte de coisa, aí ela tem que mudar comportamento, né? Porque a oração sozinha não vai resolver. Então, Exatamente. às vezes a pessoa fala assim, eu orei, eu fui lá, e chamavam isso de maldição hereditária, eu não gosto desse nome, já Uhum. deixei isso bem claro. Por quê? Porque maldições Jesus levou na cruz. Se eu aceito Jesus e aceito o sacrifício da cruz, eu não preciso carregar as maldições. Isso são heranças que eu ganhei da minha família, que alguém lá atrás errou, não está aqui a questão do julgamento. A questão aqui é que eu nasci nessa linha geracional. E o nascimento na linha geracional nos dá legalidades. Eu gosto de trazer sempre aquela questão da genealogia de Jesus. Nós temos o livro de João, né, que diz, veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. E a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que Jesus sempre agiu na legalidade. Ele veio como homem, porque na Terra só se entra como homem, como gente. Então, por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Por causa disso, ele veio como gente. Não, Deus nunca trabalhou fora da legalidade. Então, Exatamente. aí você vê na genealogia, Raabe a prostituta, Ruth a moabita, gente que não era judia. O que estavam fazendo ali? Para ter legalidade ali, para salvar os gentios, a mim, a você e todos os outros. Então, assim, a linha geracional, ela não pode ser, como eu falo sempre, aconteceu isso e é por isso que eu estou sofrendo tudo. Para com isso. Vamos detectar o que é que tem, porque é um bloqueio, sim. É um impedimento, sim. Mas eu também tenho vários bloqueios e vários impedimentos. Falta de perdão também é impedimento de responder minha oração. Eu tenho crenças e paradigmas que eu tenha, que são constitucionais, também são impedimentos. Então, assim, eu coloco todos no mesmo peso, porque às vezes eu não tenho problema nenhum na linha geracional, mas eu não consigo perdoar. Uhum. E, Uhum. e aí eu não consigo perdoar, eu também não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Mas E é isso muito eu acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar isso com franqueza e com verdade, né? Na verdade. Exatamente, exatamente. E é muito interessante estar-se a falar sobre a questão da linha geracional de Jesus, porque eu estava-me a lembrar do versículo de Romanos 11:11, que diz que nós fomos enxertados, nós, gentios, que não éramos judeus, que não éramos povo eleito, nós fomos enxertados na linhagem de Jesus para nos tornarmos filhos de adoção. E eu Que também, lindo! eu quero reforçar esta questão de linhas geracionais e não de maldições hereditárias, porque de facto foi uma expressão que se usou muito na década dos anos 80, 90 e não é a mais adequada. Eu concordo contigo que nós já fomos resgatados de toda a maldição. Foi por isso que Jesus foi crucificado e ele levou lá todo o escrito de maldição da nossa vida individual e nós, humanidade como um todo. Mas às vezes as pessoas, quando têm determinados comportamentos que elas próprias não sabem dar resposta ou não sabem explicar porque é que reagem de certa maneira, pode haver uma razão aqui nas linhas geracionais e emocionais, não é? É que Pode. não tem só a ver com a educação e com a cultura familiar, que é o primeiro, digamos assim, o primeiro estágio quando nós somos crianças, onde nós vamos aprender a ser gente, é em casa, não é? Com os nossos Yeah. pais, com a nossa família, aqueles que são adotados com os pais adotivos, enfim, as circunstâncias dependem de história para história, mas é na primeira infância que nós vamos receber os primeiros valores que vão depois determinar a nossa mentalidade e o nosso comportamento. Mas, Uhum. para além disso, a herança que vem de trás, às vezes sem nós sabermos, também tem influência. E eu achei Sim, muito interessante, porque completamente. isso aconteceu comigo quando eu fiz impacto.
Outras congregações podem nos chamar encontro, não é? Que nós tivemos um tempo para estarmos ali a sós com Deus, em oração, a buscar de Deus, e Deus mostrou-me coisas que eu nem sabia que Uau! existiam na minha linha geracional. O Espírito Santo revelou ali naquele momento para que eu pudesse ali, digamos assim, cortar o fluxo daquela herança, não é? Exatamente. E poder, dali para a frente, construir uma nova história. Que é a minha história e que eu irei passar para as pessoas que eu influencio. E é assim, eu queria colocar-te esta questão, porque eu acho que isto é relevante. Nós não influenciamos só os nossos descendentes, nós influenciamos todas as pessoas ao nosso redor, sobre as quais nós temos algum tipo de influência de valores, de ensino, de testemunho de vida, etc., não é? Sim, porque nós, como gente, nós nos constituímos a partir do outro. Sempre. Primeiro nós temos aquela nossa primeira infância, que eu costumo também chamar que isso pode ser um bloqueio para a gente conseguir viver, e aí nós vamos para os paradigmas, que são aquelas constituições que são nossas. Por exemplo, deixa eu aqui pensar, dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa tem problemas, vamos falar de problemas complicados, problema financeiro. E aí você fala assim para ela, olha, a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Que você consegue se libertar desse problema financeiro. Ela diz que sim, ela diz que acredita, mas ela não consegue acreditar. Aí eu vou perguntar, claro que eu tenho essa questão mais pela questão de eu ser psicóloga, né? A gente vai querer saber como é que foi a primeira infância. Aí ela me conta que na primeira infância era uma vida de muita escassez. Tinham muito problema financeiro. Eles não tinham condições. E era muito complicado. Imagina como foi formada a constituição daquela criança. A constituição dela criou um paradigma de pobreza, de escassez. Aí quando ela cresce, mesmo que ela seja uma pessoa que consiga vencer na vida, você vai ver que é uma pessoa preocupada. Ai, não, mas peraí, tem que ver se o dinheiro dá. Ai, não, mas tem que ver isso aqui. Eu falei, não, mas você pode ficar tranquila, Deus está fazendo. Você já fez. Não, mas é que eu não consigo. Quando você percebe, é um paradigma, ou é uma forma que a pessoa tem, que ela conseguiu na sua família. Olha que lindo, que dá para perceber muito bem, quando Jesus chegou em Nazaré, e ele não conseguiu fazer milagres. E ele disse que foi por causa da incredulidade. Mas eles estavam incrédulos por quê? Porque eles conheciam. Ah, mas esse não é o filho do carpinteiro? Ah, peraí, não. Eu não acredito. Por quê? Porque na constituição deles, a incredulidade vinha daquilo que eles viram, que eles acreditavam. Havia um paradigma. Esse paradigma é que para a pessoa. E isso não deixa de ser alguma questão que precisa de ser tratada. Né? Na igreja nós não usamos a psicologia, né? Porque psicólogo não é psicólogo cristão. Todas as vezes que eu falo, eu preciso dizer isso, porque é um psicólogo, eu sou cristã e sou psicóloga. Mas como o pessoal na igreja fala psicólogo cristão, eu não posso dizer isso, porque não sou, eu sou cristã sim. E quando, claro, que eu posso nos meus cursos dentro da igreja, eu vou usar as minhas ferramentas de psicologia. Isso eu não tenho problema absolutamente nenhum. Mas assim, às vezes que hoje nós chamamos muito nesses paradigmas de crenças, crenças que nos limitam, né? Que aliás no curso da alma saudável, as crenças limitantes, elas funcionam muito como as crenças secundárias, das emoções secundárias, né? Que saem das emoções primárias, que estão dentro de nós. Como eu digo, é constitucional, é nossa constituição. E muitas vezes é aquela questão, peraí, fulano orou, teve resposta, eu orei e não tive? O que aconteceu? Estou bichada? Peraí, vou ter que fazer o curso para descobrir o que se passa com a minha alma. Mas é a tua história. Né? É engraçado, sem graça nenhuma, mas a gente precisa se conhecer para poder se entender e para resolver os nossos problemas, né? Com certeza. E é engraçado tu teres falado aí da questão das emoções primárias, porque existem emoções primárias, secundárias e estados de ânimo. São três Yeah. coisas diferentes. Apesar de nós, leigamente, misturarmos tudo no mesmo saco e acabamos por, às vezes, nem perceber o que é que são sentimentos e o que é que são emoções, são coisas diferentes. Podias-nos
esclarecer quais são as diferenças entre as emoções primárias, as secundárias e os estados de ânimo? Yeah. As primárias, como eu digo, é o nosso kit de sobrevivência. Graças a Deus que nós nascemos com elas, porque nós precisamos delas mesmo. E são as 5 básicas, né? Que é a alegria, que é a tristeza, que é a raiva, que é o medo, e a gente fica patinando entre a aversão e a surpresa, né? Mas eu gosto mais de chamar de nojo mesmo, porque a emoção é a mesma. Quando você tem uma surpresa, você fala, ai, não acredito, gente, não acredito. Quando você pisa alguma coisa, o que aciona lá dentro é a mesma coisa, eu pisei em cima disso, né? Essas emoções, elas são necessárias, porque senão eu não tenho minha constituição como pessoa. Agora, esse kit veio aqui, não é nem ruim, nem é bom. Ele é emoção, ponto. O que eu vou fazer com elas é que vão denominar os meus sentimentos e como eu vou reagir e como eu aprendo a reagir. A gente chama de secundárias aquelas que têm influência logo ao nascer. Por exemplo, nascer um pouquinho mais. Quem que te ensinou a ter vergonha? Quem ensinou a ter culpa? Que isso são questões que são de nossa casa, são da nossa igreja. Não sai assim porque é feio menina sair desse jeito. Não olha, fecha a perna, faz aquilo outro que foi ensinado. E vão nos deixar medos, tensões, que são as secundárias, que elas vêm agregadas aos não pode. Mas já vão tratando nessas emoções primárias. Agora, elas são influenciadas muito por essas crenças limitantes, né, que eu estava falando. Essas crenças que a gente tem, crenças, olha, as crenças não é crer, né, porque a gente usa isso muito e às vezes nós falamos isso de maneira tão fácil, achando que todo mundo está entendendo, né. Mas assim, crença não é porque aceitei Jesus ou não, não é esse tipo de crença que eu estou falando. São as convicções que nós temos dentro de nós. Que muitas Chamar vezes paradigmas socioculturais. fica mais fácil. Mas hoje é um termo muito usado pela a minha linha de psicologia é cognitivo-comportamental, né? E o coaching também usa muito isso, a questão das crenças Sim, limitantes. crenças limitantes, exatamente. E assim, eu acho tão interessante que quando a gente usa muito uma palavra, a gente acaba usando até numa questão, às vezes, fora do lugar. Porque às vezes nós vemos pessoas agindo de uma determinada maneira e ouço alguém falar, são crenças limitantes, você tem que parar com isso. Eu falei, ei, pera. O que fez a pessoa chegar até aqui foi isso. Ela precisou disso para chegar até onde ela está hoje. E nós só mudamos aquilo que nós entendemos que precisamos mudar para seguir em frente bem, para a tal da qualidade de vida, né? Então, essas crenças secundárias que vêm como heranças familiares, eu até escrevi aqui para não esquecer, convenções religiosas, culturais, econômicas, elas produzem o que nós chamamos de emoções secundárias, mas que eu gostaria de chamar de sentimentos, como ciúme, orgulho, vaidade, vergonha, culpa. Essas questões, porque eu me sinto culpado que alguém disse que isso é culpado. Não, peraí, você não pode fazer isso. E aqueles medinhos que ficam quase que a gente não sabe por quê, mas estão aqui dentro de nós. Fizeram parte dessa nossa criação. E elas são influenciadas por esses valores que cada família, cada maneira que as pessoas vivem. Agora, quando nós falamos de estado de ânimo, é muito legal. Porque o estado de ânimo, para mim, é uma maneira de pensar ou determinar. Quando a gente fala de ânimo, a gente fala de alma. Então, o que vai determinar essa maneira da nossa alma estar é como nós pensamos. E como nós pensamos é o que nós chamamos desse tal do estado de ânimo. Por exemplo, pode estar tudo um caos, mas eu vou me manter na frequência lá em cima. Não, isso está ruim, mas daqui a pouco vai ficar bom.
Poxa, eu preciso ter pensamentos positivos, eu preciso encontrar uma maneira, eu preciso encontrar um versículo, né? Como a gente fala, preciso encontrar um versículo que me diga que, peraí, que não seja apenas aquela coisa muito simples, né? Desculpem de quem não goste, mas eu vou dizer, eu não gosto das expressões tipo Deus está no controle de tudo. Não ponha Deus no controle do caos que o homem está fazendo. Nem fale, por favor. Esse é o tipo de coisa que não tem sentido. Vai encontrar um outro embasamento para manter a sua alma lá em cima, né? O seu estado de ânimo lá em cima. Inclusive, a gente tem até testes para fazer isso, porque a gente encontra, é 100% negativo, é 100% positivo, agora está 60% negativo, 40% positivo. A gente fala isso que é uma pessoa que está com o ânimo, com o espírito livre, disposto a encontrar coisas boas e disposto a ser realista também. Porque nós precisamos ser realistas. A gente não vive no mundo da lua. Então, assim, o que nos estimula ao tal do estado de ânimo é o nosso pensamento. A gente vai um pouquinho atrás da alma. Como nós pensamos e como nós queremos pensar. Eu vou te dizer uma coisa, Tirinha, essa função é nossa. Eu gosto muito daquele versículo que diz que nós devemos levar cativo o pensamento. Então, assim, o papel é nosso. Exatamente, porque vai passar, por exemplo, numa tragédia, passam todos os pensamentos na tua cabeça. Na casa do vizinho pegou fogo e que não sei o quê por causa de uma luz mal colocada. Você está do lado, você vai falar, não vou nem dormir. Ai, meu Deus do céu, alguma coisa está ali. Peraí, vou ter que chamar alguém. Você passa uma noite muito mal, quando você vai dizer, não posso fazer nada. Ok. Isso pode acontecer, pode, é uma realidade. Mas pensamento, vamos voltar aqui, vamos crer e amanhã tomamos as resoluções que temos que tomar. Então, o estado de ânimo é como eu conduzo o meu pensamento. Se eu vou ser negativista, se eu vou ser realista, mas não tanto. Se eu vou ser positivista, e eu vou ganhar qualidade de vida. Né? Porque nesse ponto a gente costuma dizer que tudo está na nossa mente. Nós temos o controle da situação. É muito complicado falar sobre isso quando a gente fala para cristãos, Chininha. Porque a gente fala assim, como é que você tem o controle e você tirou Deus? Não, Ele me deu, nesse momento, a minha escolha. Exatamente. Mas aí estamos a falar de livre-arbítrio. As pessoas não podem confundir livre-arbítrio com a soberania e a onipotência de Deus. São coisas diferentes. Eu não gosto também de falar de livre-arbítrio. Ele não nos vai obrigar a nada, não é? Ele já nos Sim. deu as ferramentas, mas somos nós que temos que usá-las. Sim, sim. Não é? Sim. E aí, assim, é uma questão de escolha, né? Porque, assim, eu não gosto de usar a palavra livre-arbítrio, porque acho que essa é uma outra questão mais teológica, eu gosto de usar o livre-agência, que é a livre-escolha, né? A gente depois até pode conversar sobre isso, que eu acho que é uma discussão muito, muito boa, muito interessante, que a gente consegue perceber como é que a gente toma o controle, porque, assim, a escolha é nossa. Deus nos deu essa escolha. E a gente vai escolher o que a gente quer. Ou vamos numa qualidade de vida, ou vamos sentar e chorar. E a opção de continuar sentado e chorando e trazendo para nós doenças físicas, porque nós vamos trazer doenças físicas quando a gente sente e chora. Que aí desencadeia, né? A depressão, excesso de tristeza, ou então uma ansiedade exacerbada, e aí vai embora, né? Tem todas as patologias. Mas já diz o velho ditado que chorar lava a alma. Olha, tá bom, vamos lá. Por isso que eu falo que é muito complicado falar de emoções assim, porque não é receitinha, né? Na verdade, precisamos chorar. Jesus mesmo falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você precisa do consolo. Ele não disse bem-aventurados os que choram, porque eles serão respondidos. Não. Ele disse que seriam consolados. Então, gente, eu preciso de consolo. Porque consolo realmente precisa chorar.
chorar lava a alma, chorar alivia, chorar coloca tudo para fora e a gente precisa. Tem um momento que é exatamente isso. Não pense. Gosto do versículo do salmista. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a alegria só vem se a tristeza estava lá. E você E nós, consegue. e nós às vezes temos a tendência digamos assim, ignorar ou tentar esconder as nossas tristezas. Uma coisa que eu acho que é um perigo enorme quando uma pessoa está a passar, sobretudo quando está a passar um momento de luto, uma tragédia, uma perda grave. Todas as perdas têm a sua dimensão, obviamente, porque senão não seriam perdas, mas às vezes as pessoas têm aquela tendência, até a própria família, tem aquela tendência, não chores, vai passar, pronto, já foi, já aconteceu. E Uhum, nós estarmos a esconder esta emoção primária da tristeza, a mesma coisa com o medo ou qualquer uma das outras, não é? uhum. Ela vai se manifestar depois de outra forma. Com E eu certeza, estou a dizer isso com porque certeza. é entrar aqui numa temática que eu acho que é importante nós colocarmos aqui para fora, para as redes sociais, porque muitas vezes, quando se fala de suicídio, de depressão, de ansiedade extrema, são os próprios familiares que às vezes não apoiam a pessoa que está a passar por essa tristeza grave. Muitas vezes são os próprios familiares que são a causa da depressão ou da ansiedade. Eu como Uhum. exemplo, um cônjuge que é abusado pelo outro, seja homem ou seja mulher, uma criança que é vítima de maus tratos pelos pais, enfim, é situações que pode levar à depressão. Porque a depressão não é uma doença só de adultos, é uma doença de jovens e é uma doença de crianças. Então Yeah. existem alguns mitos que estão nocivos e que nós, como sociedade, temos a responsabilidade de não os perpetuar. Isto quer seja no nosso lugar de família, na igreja ou no local de trabalho, porque se nós vimos uma pessoa que evidencia sintomas de ansiedade extrema ou até de depressão, o que é que não se deve fazer? Depende do grau onde a pessoa esteja, né? Porque normalmente ela primeiro está triste, ou ela vai se escondendo dos outros, ela não vai querer estar perto das outras pessoas, ela vai fugir das outras pessoas porque ela quer ficar sozinha, não quer ser incomodada. Isso é uma das primeiras coisas. Primeiro, a gente precisa respeitar. Como você disse muito bem, vai depender da idade. Se eu tiver uma criança, eu vou logo acionar o pai e mãe. Eu vou querer saber o que está acontecendo. Eu vou conversar com essa família. Eu vou precisar entender o contexto. Porque todas as vezes que eu tenho uma pessoa que precisa de uma ajuda emocional, seja ela qual for, eu tenho uma família doente. Isso é uma das Exatamente. coisas que a gente nunca pensa. A fulano está com depressão e é ele que está, eu não estou. Não, ele é fruto desse contexto todo de vivência. Né? Sem ser pensar em questão emocional, é uma questão que a gente brinca e fala, se numa casa uma pessoa faz regime, pelo amor de Deus, façam todos. Porque não adianta ele chegar à mesa e quando ele chegar na mesa tem Coca-Cola, tem comidas gordurosas. Espera, todo mundo vai ter que entrar numa dieta para ajudar aquele. Porque estamos todos. Agora, quanto mais emoções, né? Quando você fala de Exatamente. emoções, sabe? O outro, mas ele tá assim, ele não tá bem. Peraí, nós somos o todo. Talvez até, como você disse muito bem, essa razão seja por causa do contexto familiar que ele vive. Né? Nós não aprendemos. E olha, Tininho, eu vou te falar uma coisa. Pior ainda quando a gente está dentro de um contexto de igreja. Nós viramos muito religiosos. Tanto que nós acabamos vendo filhos de pastores e não sei o quê, tem uma vida que a gente pensa, uau, como chegaram a esse ponto? Peraí, pai e mãe nunca sentou, nunca conversou, nunca entendeu. Eu vou orar e Deus vai fazer. Eu gosto de brincar com isso, porque assim, Deus te deu a função de cuidar do seu filho. Nem que para Sim, o isso nosso você... primeiro ministério tem que ser a nossa família, não é? Yeah, Acima de qualquer outra coisa. Eu yeah. lembro-me que a nossa pastora, a pastora Kénia, quando os filhos eram mais pequenos, que às vezes eles tinham dificuldades na escola,
ela largava tudo. Claro, eles agora já são adultos, já são mais autónomos, mas na altura ela largava tudo e ela sentava e passava um dia inteiro com eles, se fosse preciso, para eles terem aquela confiança e ao seu ritmo poderem explicar o que é que estava a correr mal na sua vida, não é? Fosse na escola, fosse com os amigos, etc. E eu vi nesse exemplo, em relação a isso que tu estás a falar, de às vezes na igreja a gente esconde, a gente finge que está tudo bem, que está tudo na fé, que está tudo lá em cima, e depois em casa, infelizmente, às vezes a coisa não é assim. E eu achei aquele exemplo dela tão lindo, porque eles sentiam que podiam ir ter com os pais para falar fosse do que fosse. E às Claro. vezes um cônjuge não consegue desabafar porque o outro é aquele que vai ser o motivo da tristeza, ou os pais que entristecem os filhos, ou vice-versa. Então, nós devemos ter cuidado em saber também ter bom senso, discernimento espiritual, mas bom senso também, e, sobretudo, pedir ajuda, porque, em alguns casos extremos, quando chegamos ao ponto que a pessoa, enfim, tira a sua própria vida, às vezes ouve-se aquela frase que eu nunca entendo muito bem porque é que as pessoas dizem isso. Porque ou das duas uma, ou estavam distraídas e não prestaram atenção aos sinais, ou Hum. então não souberam interpretar os sinais, que é aquela velha frase. Ah, mas estava tudo tão bem, não percebi porque é que ele se suicidou, ou ela, não é? Claro que não Não estava percebemos o bem. porquê. É óbvio que não estava bem. Para a pessoa chegar ao Lógico que ponto não. extremo de já não aguentar viver, é óbvio que não está bem. E nós cristãos também não somos imunes da tristeza e da depressão e acabam por ser às vezes assuntos que são tabus, mas devemos ter alguém a quem recorrer, não apenas ao Senhor, claro, que Ele é o nosso Consolador primeiro, mas também alguém a quem falar, inclusive um cristão que seja um terapeuta ou que seja um psicólogo, como é o teu caso, e que vai ver as coisas de outra perspectiva. E eu quero dar aqui o meu testemunho, sem vergonha nenhuma, que já houve momentos na minha vida que eu tive em depressão extrema por vários condicionantes, e eu tive que recorrer a esta ferramenta, não é? De procurar alguém que tem as competências e que tem não só o ensino e que sabe o que é que está a fazer, mas que me sabe ajudar com as ferramentas certas, obviamente com a palavra, com a oração, porque também iria, obviamente, sempre recorrer a um psicólogo cristão, mas ao mesmo tempo sabe-me dar as ferramentas para eu ultrapassar aquilo que eu estiver a passar. E eu já passei por isso e foi muito bom. E a Leonete foi uma das pessoas que muito me ajudou em alturas críticas da minha vida. E por isso eu digo, irmãos, vocês que estão a ouvir, nunca, digamos assim, menosprezem a dor do outro e a Uh. tristeza do outro. Mas deixa eu te intervir aqui um pouquinho nesse contexto todo que você falou, pelo seguinte, eu a cada vez me esmero mais, né, na minha questão da psicologia, você sabe muito bem que eu não paro de estudar, né, porque eu preciso entender mais e eu acho que é uma profissão que eu escolhi que está sempre se reciclando, né, então, assim, tem muita coisa nova acontecendo e eu estou sempre vendo e fazendo artigo científico e tudo mais, mas, assim, não trazendo o ser psicólogo cristã, eu sou psicóloga, eu sou cristã, eu amo Jesus acima de qualquer coisa. Mas nós na igreja, nós viemos de um contexto religioso, muito religioso. Nós ainda temos pessoas, por incrível que pareça, que dizem assim, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida dos meus filhos. Qual é o versículo que diz isso? Eu não conheço. Como assim? Numa propriedade de que. Como? Eles já tinham a palavra de Deus, eles tinham que ter lido, eles tinham. E são questões que eu gosto muito de trazer o Salmo 127, que diz que filhos são herança do Senhor, não são sua herança. Eles não te pertencem, eles pertencem ao Senhor, você só tinha que tomar conta. Então, enquanto você ficou lá na igreja cuidando de todas as coisas, você tinha que estar cuidando era do seu filho. Mas isso Você é uma sabe. questão de mordomia, não é? Pois é, pois é. E eu acho mais bonito depois, né, na continuação, que ele diz que são flechas na mão do arqueiro. Aí a gente Exatamente.
Aí a gente trata de mãe e pai numa idade mais do que os filhos cresceram, né? Como todo mundo falava para mim, você deixou tua filha sozinha no Rio Grande do Sul, na Federal. Eu falei, não, eu não deixei lá. Eu fui com ela até lá, agora o caminho dela é lá. Vocês não estão entendendo. Ela é flecha na mão do arqueiro. Então eu não vou atrás da ponta. Ele foi. Aquilo que eu fiz era minha responsabilidade fazer. Então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que, eu vou te dizer uma coisa, eu atendo muito mãe de autista, né? E um dos meus trabalhos de TCC do final do curso da psicologia foi sobre autismo, então eu trabalhei muito isso. Eu tiro meu chapéu para as mães de autista, viu? Eu Uhum. tiro meu chapéu, porque elas conhecem tudo do universo do filho delas. É verdade. Eu acho impressionante. Quando elas vêm me dizer e falar o que tem que fazer, ainda agora nessa jornada apareceu uma mãe de autista, que foi brilhante a conversa que a gente teve depois no final, e ela falou assim, ela me disse tudo que o filho já tinha, por quê? Porque ela foi com o psicopedagogo, ela foi com não sei quem, ela sabia tudo, ela sabe gerir em casa. Agora, se eu tenho uma criança com tendências depressivas, por que eu também não sei tudo? Por que eu não me preocupo? Porque esse é o meu filho. Não é o filho do vizinho. É meu. Eu preciso cuidar. Eu preciso saber. E às vezes até quando tem essas doenças autoimunes, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, eu acho que é uma questão de mordomia, como você disse muito bem. Porque aí quando eu sei, que hoje, Tininha, antigamente a gente até podia dizer que não dava, mas hoje nós temos acesso a muita informação. Como, por exemplo, nós estamos a fazer o curso Alma Saudável, né, o programa Alma Saudável, e eu já me predispus, você sabe muito bem, quem quiser fazer perguntas a mim, dentro do curso, pode me perguntar. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa lê e na história dela dá um curto-circuito na cabeça. Opa, o que eu tenho que fazer? Opa, vamos conversar. Vamos entender tua história. Por essa questão que eu estudo muito, a tal da psicologia sistêmica. Porque eu não acredito que nós somos uma parte só. Nós somos um contexto. Nós somos espírito, alma e corpo. Não tem Por como. esta ordem. Por essa ordem, exatamente. Por essa ordem. Então, É o assim, que eu sempre digo aos meus alunos, é esta ordem, não é o contrário. essa Mas lá está, alma. tens aí a interferência das emoções secundárias, não é? A culpa e a vergonha. Yeah. Eu acho que são os principais motivos que as pessoas não pedem ajuda e para si próprias ou até para os seus familiares. Mas de facto é assim, irmãos. Não interessa o que é que a sociedade nos ensinou ou até a nossa cultura de família nos ensinou. Interessa é aprendermos a viver bem para nós cumprirmos o propósito total e perfeito de Deus na nossa vida aqui na Terra. Este propósito é uma das coisas que mais me inspira e mais me motiva nos dias que eu estou em baixo, sabem? Porque quando eu sinto que eu não consigo fazer por mim própria, eu vou à fonte e procuro a seiva da fonte, tal como nós somos videira, que estamos ligados, não é? Nós somos ramos, estamos ligados à videira e vamos à seiva e procuramos. Mas muitas vezes nós temos que desconstruir aquilo que nos ensinaram errado. A nossa única fonte de verdade e de conhecimento verdadeiro é a palavra de Deus. Ela nunca falha nem nunca erra. E por isso, eu quero deixar aqui este conselho a todos, irmãos. Não tenham vergonhas, não sintam culpas. Jesus já levou todas as maldições na cruz, no madeiro. Nós já somos livres em Cristo, apenas temos é que aprender a viver cada vez melhor e sermos cada vez melhores versões de nós próprios. Por isso é que eu estou a fazer o curso. A minha mãe também está a fazer o curso com quase 80 anos. É um exemplo para mim. É uma pessoa que está sempre disposta a aprender e que tem sede de aprender. E por isso vocês não fiquem parados, ponham questões, vão lá ao grupo do Alma Saudável que está lá no Facebook, podem lá pôr questões, podem também mandar para a doutora Leonete. E lembrem-se de uma coisa, e eu queria deixar este último tema aqui para uma curta resposta. Se nós nos melhor conhecermos a nós próprios, o nosso autoconhecimento vai melhorar as relações de nós com os outros.
Porque, ao Não fim tem. e ao cabo, nós somos pessoas sociais, ninguém é uma ilha, não é? A velha frase, nenhum homem é uma ilha. Nós, para aprendermos a viver bem com a família, com os irmãos na igreja, com os colegas de trabalho, na escola, nós temos que ser conscientes de quem nós somos em Cristo e de quem nós somos como entidade única. Não interessa se existem hoje padrões devolutos de identidade, se a identidade está a ser atacada por todo lado. Interessa é eu saber quem eu sou. Então, podia só terminar aqui com a força do papel do autoconhecimento para nós nos sabermos relacionar com os outros. Como é que isto é tão importante para nós termos uma alma saudável? Olha, nossa, isso é muito vago, que assim, eu amo falar sobre isso, né? Porque lidar com o outro é lidar comigo é com o outro, né? Numa época que nós falamos muito de inteligência emocional, porque nós precisamos disso, porque quando eu falo mal do outro, por exemplo, quando eu tenho raiva de alguém, eu vou falar com alguém, da onde eu tirei aquela raiva? De dentro de mim. Ela estava aqui dentro. Então, se eu estou com a raiva do outro, eu preciso curar a mim. Né? Aquela velha brincadeira que a gente sempre fala, né? Sobre as outras pessoas. Magoou, doeu, leva para casa Leva que é para teu. casa que é teu. Já aprendi. Pois é. E hoje mesmo eu me peguei assim com uma bronca de algumas coisas e na mesma hora eu parei e pensei assim, qual é o meu problema? Eu não parei pensando qual é o problema do outro. Eu pensei, peraí, por que isso está me incomodando tanto? Por que isso está fazendo mal a mim? Porque a outra pessoa ela é fundamental para tratar de mim. Eu preciso da outra pessoa para tratar de mim. E essa é uma questão que, assim, mas eu preciso me conhecer. Sabe, um problema maior que a gente tem são os donos da verdade. Quando a pessoa acha que eu já sei, tudo que eu estou falando eu sei porque eu já tenho experiência em X, XY, XPTO e que não sei o quê, eu falo, ok, então pode ir porque eu não tenho nada para te dizer. É verdade. É isso e Deus falou. É Deus muito falou, já não complicado. há mais nada a falar, não é? Gente, isso é muito complicado, porque eu já sei tudo. Gente, eu quanto mais estudo, menos eu sei. É verdade. Porque eu vou encontrando mais questões que me fazem aprofundar um pouco mais. E eu queria deixar essa live assim, a cereja em cima do bolo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Quando ele disse assim, eu vou para não deixar vocês órfãos, Jesus disse isso. E ele vai vos ensinar as coisas que ninguém vai precisar vos ensinar. Agora, tem gente que diz que é cristão e não tem conexão nenhuma com o Espírito Santo. E quer ouvir. Eu digo que tem os Espíritos Santo de orelha, né? Que o fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, Beltrano disse aquilo. Gente, é aqui dentro. Hoje nós estamos no momento do autoconhecimento, auto entrar aqui dentro. Gaste tempo com Deus, sim. Voltamos à minha velha história do aquieta minha alma, né? Acalme para parar as suas vozes e para ouvir a outra voz. Gente, esse é um diferencial que a gente tem, que as outras pessoas que não têm Jesus não têm, vão chamar de espírito humano, e a gente entra por outros lados quando falamos de outra maneira, porque assim, eu não falo só para dentro da igreja, né? Para fora da igreja a gente precisa falar com todo o embasamento que tem. Eu sei que hoje nas universidades, inclusive de medicina, de psiquiatria, tem colocado a matéria de espiritualidade, porque a gente já sabe que esse espírito, talvez ele não seja tão, como nós dissemos durante muito tempo, espírito e alma são os dois, a gente já entendeu que não, né? Mas tudo bem, porque assim, a alma doente adoece o espírito. A alma doente adoece o corpo. Esse trabalho aqui, ele tem muito que se lhe diga, mas ele é necessário. Agora, dá trabalho? Dá. A gente não come todo dia? Come. A gente não dorme todo dia? Dorme. A gente não toma banho? Não se arruma? Agora, eu não entendo por quê. As pessoas vêm dizer, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu falei, para que planeta que você mora, meu filho?
Porque, gente, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Foi isso que nos deixou de pé e tem deixado de pé durante a pandemia. É verdade. E quando você começa a ter o mundo em volta a desmoronar, você está firmado onde? Aí fala, estou firmado em Jesus, mas você não sabe nem olhar para você. Né? Vivemos uma vida da boca para fora. E eu acho que a gente, para ter qualidade de vida, precisa cuidar de nós. Precisa cuidar de nós. É Dá verdade. trabalho? Dá. Nós somos tão trabalhosos, você não tem Eu acho que há noção. mais trabalho no aprender, porque viver mal e viver em círculos a vida inteira, em círculos à volta das mesmas questões, das mesmas circunstâncias, das mesmas quesílias, é assim, é uma vida sem sentido. Por isso é que há tantas pessoas amarguradas e com mágoas de há 20, 40, 50 anos atrás, sempre a falar na mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu detesto olhar para trás e ficar a ruminar no passado. Então, quando você vir que está a ficar ali muito presa a uma circunstância no passado, é porque a sua alma está a gritar por ajuda, não é? Olha, exatamente isso que eu falo. Olha os sinais. Pega um caderninho e começa a colocar. Peraí, eu já vivi essa situação antes. Eu vivi, peraí, não fechou o ciclo, tem que fechar isso aqui. Porque se não fechar o ciclo, vai repetir outra vez. E não adianta mudar de lugar. Eu atendo gente de vários lugares do mundo. Muda de país, mas ele não mudou a pessoa que tinha que mudar, que era ele mesmo. Ele carrega ele Exatamente. junto. Então ele carrega a encrenca junto para resolver lá Exatamente. no outro lugar. Porque O assim, próprio isso são. salmista dizia isso, não é? Não há como fugir de Deus e também não há como fugir de nós. Se eu fugir de mim já era, né? Mas eu falo que tem gente que vive dando um tiro no pé. Eu mesma já fiz tanto isso. A gente acaba de dar um tiro no pé, porque assim, a gente não quer se conhecer, a gente não quer parar, a gente não quer. A gente não quer porque a gente quer se boicotar. Tá, você começou a live ao meu caderninho aqui. Eu falei, aham, tá fazendo lição de casa, né? Tô Falando senhora. mesmo, tá fazendo lição de casa, né? Preciso pegar o caderninho, nomear emoções. Por que que eu sinto dessa maneira? Por que que eu sinto daquela? Peraí, isso está me incomodando por quê? Eu acho lindo, Tirinha, eu acho lindo, porque Deus fez o nosso corpo, a nossa mente brilhante. Sabe por É quê? verdade. É verdade. Às vezes, quando você não descobre de onde vem, eu acho que assim, eu acho que o Espírito Santo, o anjo, quem você quiser, diz assim, pera, vai dormir, vai dormir. Aí você dorme, você entra no sono REM, quando você não tem juízo de julgamento nenhum, aí você começa a ter sonhos, começa a sair lá de dentro. Falei, pronto. É muito legal quando eu vou atender as pessoas falam, eu sonhei, não sei o que. Eu falei, tá bom, conta o sonho. Ué, conta aí o sonho. Porque assim, não é interpretação de sonho às nossas maneiras, mas é você se libertando de você mesmo. Nossa, é brilhante. Eu acho que assim, eu gostei de fazer essa universidade bem mais tarde, né? Porque você sabe que eu tenho outras graduações lá do passado, né? Mas assim, hoje com muito mais maturidade, conhecendo pessoas e amando pessoas. Porque o sofrimento humano, emocional, é muito doído. Porque você não vê, você não pode passar um curativo aqui em cima. Está lá dentro da alma. Você até pode ver pelo rosto. E até que ela consiga tirar para fora, ela vai ter que ter confiança no terapeuta. Porque não é na primeira nem na segunda vez que ela tira para fora. Exatamente. Às vezes Exatamente. só lá na frente. E está carregando pesos e pesos e pesos. Sejam eles dele mesmo, no constitucional, cheio de paradigmas, sejam eles de heranças geracionais, sejam eles de ambiente, sejam eles culturais. É todo um contexto que nos forma, ou nos pesa, ou nos liberta, né? E eu queria aproveitar da linha de estar a dizer isto para vos lançar um desafio, que é entrem lá no grupo Alma Saudável no Facebook e coloquem as vossas questões após agora a alma. É que às vezes na live não conseguimos responder a todos e às vezes as pessoas estão entretidas a ouvir e até se esquecem de fazer perguntas. Então coloquem lá as vossas questões. Nós queremos
ajudar-vos. E faço outro desafio: convidem os vossos colegas de trabalho, os vossos vizinhos, amigos, familiares para fazerem o curso. Porquê? Porque ele está feito de forma a qualquer pessoa poder fazer. É. E qualquer pessoa pode seguir o manual, seguir os vídeos, os exercícios que estão lá prontos para fazerem e ir fazendo a sua história. Cada indivíduo faz ao seu ritmo, não tem duração específica. A vantagem de estar na internet, na plataforma Moodle, é que não há horários, não há dias específicos para fazer. A pessoa pode estar a ler e a estudar e ouvir os vídeos às 3 da manhã, às 6 da tarde, quando quiser, vê as vezes que quiser. O curso fica sempre disponível durante 4 meses e a pessoa vai fazendo ao seu ritmo. E digo-vos uma coisa: eu própria que editei o curso e que produzi o curso, eu própria estou a fazer porque eu senti necessidade de aprender mais. Então é mesmo bom. Ainda esta semana tivemos uma das alunas que está a fazer, a mandar-nos um alôzinho, que está a desfrutar imenso do curso, está a ser tão abençoada. Por isso, não deixe de divulgar, não deixe de fazer, porque esta ferramenta é extremamente importante para os tempos que correm. E como É. a Linete estava a dizer, a dor da alma é uma coisa que muitas vezes é mal interpretada, às vezes não é ouvida, muitos estão a sofrer em silêncio, idosos, adultos, crianças, jovens, e nós podemos dar esta ferramenta tão fantástica para as pessoas cuidarem melhor de si e aprenderem a viver bem consigo e com os outros e, sobretudo, a descobrirem o propósito de Deus para a vida delas, que é o mais importante de tudo. Amém? É Obrigada, verdade. Inês. Foi tão bom conversar contigo, como sempre. O nosso tempo já está assim a terminar, já até conversámos mais do que era programado, porque a gente, quando começa a conversar, as conversas são como as cerejas, nunca se É come só verdade. uma. Como- Não, você sempre diz isso, né? Isso é muito português, né? É Conversa muito solta no português. cerveja. É muito cultural. Mas esse assunto é um assunto bom, sabe? É um assunto. E assim, claro que eu me disponibilizo a atender sempre online, né? Porque eu nunca sei qual é o lugar do mundo que eu tô. Então, mas assim, eu estou disposta a aquilo que for necessário, porque estamos todos crescendo juntos, nós todos aprendemos uns com os outros. Eu acho que a gente precisa, talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência, porque estudo um pouquinho mais e porque é a área que eu abracei, mas eu aprendo com o outro. Gente, eu cresço muito atendendo. Eu achei que eu não ia atender, eu queria fazer psicologia só para fazer pesquisa, mas os resultados que eu tenho tido de gente é bom estar com gente, né? Gente é complicado, mas gente é bom. A gente não consegue viver sem gente, né? Somos gente. Exatamente. Um Nós somos o abraço muito fruto do grande amor de Deus. aos nossos irmãos em África, no Brasil, aqui na Europa, que nos estão a ver. Contamos com os vossos comentários, com o vosso feedback e vão participando lá no grupo que nós vamos continuar a postar lá vídeos, curiosidades para a vossa edificação. Amém, amém. Muito obrigada, Leonete, por este momento tão bom. A presença do Espírito Santo está mesmo aqui. É verdade. E, e só me resta agradecer por teres te disponibilizado a fazer esta ferramenta tão importante, este curso tão maravilhoso, que de facto o Instituto Cletos fez esta parceria com a doutora Lynette Smith de lançar este curso modular dentro deste tema e queremos cada vez mais ir ao encontro das necessidades das pessoas e lançar outros cursos, mas este veio na hora certa, veio na hora certa. Ele Esse está é esse sempre momento, né? disponível, é só entrar e vocês podem se inscrever e podem fazer a qualquer altura do ano, qualquer altura, qualquer mês, porque ele está sempre disponível. Que bom. Obrigada, Tininha. É sempre bom. E nós estamos juntos, né? Temos essa parceria, né? Estamos juntos, estamos juntos. Um Ok. abraço a todos, meus queridos. Adeus. Beijo. Muito bom estar com vocês.